que possamos sair daqui transbordando mais e mais do Teu amor e assim possamos contagiar outras pessoas, Senhor, nossa família, nossos amigos, aqueles que nos cercam no dia a dia. Perdoa os nossos pecados e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Desejamos que sejam bem-vindos aqueles que nos visitam, os nossos amigos, os nossos familiares, e que possam se sentir bem em nosso meio, sentindo também a presença do Senhor como nós assim o sentimos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, vai projetar aqui no Salmo 63, e como sempre nós vamos ler juntos. Eu gosto muito de ler junto com os irmãos. Salmo 63, os versos do 1 ao 4. Eu vou ler os ímpares e os irmãos lerão os pares. Amém. Salmo 63, do 1 ao 4. Ó Deus, meu Deus poderoso, toda manhã eu busco, a minha alma tem sede do Senhor. Preso nesta terra seca, todo o meu ser tem sede do Senhor. Meus lábios o exaltam, porque sentir o seu amor fiel e constante vale mais que a própria vida. Aleluia, vamos louvar o Senhor. Ministério de Música. Que nesse momento os irmãos também possam cantar junto conosco, adorar ao Senhor, se sintam à vontade na presença do nosso Deus.
Aleluia, Senhor. Para todo sempre, para todo sempre. Sempre, amém. Última vez agora, bem forte, para nós três. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Aleluia, glória a Deus. Agora nós vamos nos colocar de pé e vamos abençoar o nosso irmão com essa nova canção. Nova canção não, né? Com mais essa canção, você vai ter a oportunidade de apertar a mão, de desejar desde já uma boa semana, que o Senhor abençoe e guarde. Vamos para o nosso momento de confraternização. Já ensaiando para aquele grande momento que o Senhor vai estar voltando.
Poder sentar, queridos. Maravilhoso poder louvar ao Senhor, expressar a Ele toda a nossa alegria, todo o nosso louvor. Nós vamos passar agora para um momento de oração. Vamos convidar o nosso pastor para que possamos orar juntos. Meus irmãos, boa noite, graça e paz da parte do nosso bom Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus a esse momento que nós podemos celebrar a vida que o Senhor tem construído em nós. E a cada encontro como esse, o nosso Pai, Ele transmite para nós, os filhos, algo da parte dele e saímos daqui mais parecidos com o nosso Senhor. Eu queria, antes de convidar os irmãos a ocuparem aqui o recinto, à frente da plataforma, dizer que esse final de semana nós, os batistas norte-riograndenses, realizamos, eu digo realizamos porque eu me considero batista, como grande parte dos que aqui estão, a 84ª Assembleia Convencional da Convenção Batista do nosso estado. E foi realizada pela Igreja Batista Jordão, que completa 40 anos nesse ano, e foi um tempo precioso ali com os nossos irmãos. Eu só pude ir ontem, no sábado, mas o que me tocou, né, de presente lá, como presente lá, foi muito gratificante, foi muito edificador, né? Ver os meus irmãos batistas, não só de Natal, mas da região oeste, do Seridó, do Agreste. É muito bom encontrar os irmãos que vivem a mesma fé que nós vivemos aqui, né? Eu queria orar, mas quando for aqui em Natal, que possamos organizar uma caravana para estarmos lá pelo menos no culto da noite, né? Que é muito bom. Durante o dia não é tão bom porque são relatórios, prestação de contas, votação, enfim. Nem todo mundo gosta desse momento burocrático, né? Mas a noite é um tempo agradável e o pastor Lucas Ellen animou lá o louvor e foi maravilhoso, né? Nunca vi assim o povo do Senhor tão animado, pulando, e foi muito lindo o que Deus fez naquele lugar, né? Eu não recordo de cor os líderes que foram elegidos pelos irmãos mensageiros, né, que contribuíram para a composição da nova diretoria bienal, que se dará a partir desse ano até 2025, né? O presidente da nossa convenção, nos próximos 2 anos, é o pastor Eliabe, o pastor da Igreja Batista do Santarém. Ele é quem vai nos comandar a partir desse momento, né? Que estejamos orando pela liderança do nosso estado, que Deus esteja usando os nossos líderes para que possamos continuar sendo uma igreja relevante pelos 4 cantos do Rio Grande do Norte. E também foi realizado o lançamento da campanha de missões estaduais. E nós vamos trabalhar, sim, a campanha de missões estaduais no mês de maio, que é o mês da família. Vamos levantar uma oferta de amor para abençoar uma família missionária que se encontra em uma das cidades do Rio Grande do Norte. E também, no lançamento da campanha de missões estaduais, o coordenador, o pastor Ramon Pinto, anunciou a sua saída da coordenação, né? O pastor Ramon foi convidado para fazer o mesmo trabalho que ele realizou aqui, ou vai continuar realizando até junho aqui no Rio Grande do Norte, na Convenção Batista Fluminense, no Rio de Janeiro. Então ele irá nos deixar, e desde já precisamos orar, pedir ao Senhor que nos mostre ou nos dê alguém que seja igual ou melhor do que o pastor Ramon, porque realmente ele fez um trabalho brilhante, ele sacudiu, né, as igrejas batistas de todo o nosso estado, e a nossa COMIS, né, a comissão que trata dos assuntos missionários do estado do Rio Grande do Norte, viveu um momento muito especial na condução feita pelo nosso querido pastor Ramon. Que ele seja feliz lá no Rio de Janeiro, que ele seja nosso representante lá entre os irmãos batistas, e nós não perdemos, nós ganhamos, porque vamos dar um filho do Rio Grande do Norte para abençoar irmãos do Rio de Janeiro.
e certamente o Senhor levantará outro para continuar o legado do pastor Ramon. Amém? Agora sim, vamos orar. Quem quiser vir aqui à frente, venha. E os demais fiquem à vontade para orar como quiser e que o nosso Deus acolha. Mas nós queremos, em primeiro lugar, te agradecer, Senhor, pelos seus grandes feitos, teu favor, a tua fidelidade que está diante de nós e a bondade e misericórdia do Senhor que nos seguirão por todos os dias dessa vida. Certamente fomos agraciados, abençoados, fomos mimados, ó Deus, fomos consolados e tributamos todo louvor, toda a glória ao Senhor. Mas queremos, ó Deus, pedir ou renovar um pedido diante do Senhor aqui, como congregação sua, Pai, a sua Assembleia dos Santos, ó Deus, que está reunida neste lugar, Pai. E que o Senhor, meu Deus, nos conceda a graça que esperamos, que o Senhor nos conceda, Pai querido, o milagre que rogamos. Que o Senhor, meu Deus, conceda essa alegria no coração que nós temos almejado, ó Pai, da parte do Senhor, em palavra de consolo, ó Deus, em ajuda naquilo que nós temos necessitado. É o Senhor que tem usado essas pessoas, é o Senhor, Deus, que tem mantido esses anjos ao nosso lado, ó Pai. Mas nós queremos, ó Deus bendito, ajudar também essas pessoas, nós queremos também abençoar essas pessoas e dependemos do Teu favor, Senhor. Dependemos, ó Pai, sobre as nossas vidas, pois o Seu amor é que nos cobra, ó Senhor, desde o dia que nós nascemos, ó Deus, da Tua vontade, ó Pai. Ó Deus bendito, nós te pedimos, Senhor bendito e amado, por todos que vieram aqui à frente, por todos, ó Pai, que permanecem no auditório. Nós vamos continuar lendo o Salmo 63, agora os versos do 5 ao 8. Agora eu vou ler os ímpares. O Senhor dará à minha alma muito mais do que ela precisa. Aleluia. Nós vamos passar agora, acho que nem precisa de comentário, né, esses versículos, porque o Senhor que sustenta a nossa vida, tudo aquilo que temos, nós precisamos dar conta ao nosso Deus. Nada é nosso, tudo é do Senhor. Nós somos apenas mordomos e cabe a nós cuidarmos de tudo aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Vamos passar agora para o nosso momento de ofertório. Vou chamar aqui o Ministério de Música para que nós possamos estar adorando também o nosso Deus nesse momento. Ser que vive, ouve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. O som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu
convidar o pastor. O irmão Jataniel está? Nós vamos convidar o pastor para fazer um momento do nosso culto sobre a missão da nossa igreja. Nós gostaríamos de convidar as crianças aqui para o culto infantil. Vamos, crianças, venham. Rafa, vai estar conosco também a irmã Rosa. Nós estamos nos preparando, preste bem atenção, família, nós estamos nos preparando para cantar no final do nosso trimestre, certo? Então, eles estão aprendendo uma canção, vão aprender outra hoje. Nós vamos fazer aqui, se não no próximo domingo, no último domingo do mês, ou no primeiro domingo do mês, nós vamos estar aqui na frente cantando. Como nós temos só um tempinho com eles, nós vamos disponibilizar o hino que eles estão ensaiando no grupo da igreja, para que vocês possam estar ensinando e cantando junto com eles. Tá bom? Amém? Vamos orar? Pai querido, mais uma vez na tua presença, te agradecemos, Senhor, por estas crianças, Senhor, por cada lar aqui representado, Senhor. Que tu possas abençoar as famílias, Senhor, que tu possas dar sabedoria a cada pai, a cada mãe, Deus, e que possam guiá-los no caminho do bem, Senhor. E que aqui na tua igreja, Senhor, eles possam aprender do teu amor, que a semente seja lançada no seu coração, Senhor, e eles possam crescer em graça e conhecimento, Pai. Perdoa os nossos pecados, abençoa-nos o restante desta noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, glória a Deus. Amados, nós estamos trazendo uma palavra acerca da visão da igreja. Dentro da liturgia do nosso culto, eu quero, uma vez mais, compartilhar com os irmãos algo que nós estamos vivendo no dia a dia, que se encontra no capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos. Você, irmão Mailton, vai projetar aqui. Capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 17 até o versículo 21. Nós vamos encontrar algo que aconteceu lá atrás e que nós estamos vivendo hoje. Palavras de Lucas acerca do ministério do apóstolo Paulo. Diz assim, a partir do versículo 17 do capítulo 20, Atos dos Apóstolos. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provocações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente, templo e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa foi a vida do apóstolo Paulo na Ásia, pregando ao Senhor de maneira pública e também de maneira privada. Paulo, ele se reunia nas praças, ele se reunia nos lugares que era possível reunir um grupo de pessoas e nesse momento do encontrão ele pregava o Cristo ressurreto, como também de casa em casa. Paulo se reunia com as pessoas e nesses lares a palavra do Senhor era pregada. E Paulo, ele traz esse relato como forma de prestação de contas do que foi o ministério dele nessa região por onde ele passou. E Lucas registra isso a pedido de Deus, para que chegasse ao nosso conhecimento e entendêssemos que esse movimento que Paulo ele fez no passado continua sendo feito no presente por essa igreja. E hoje nós, como Paulo, anunciamos o Cristo aqui, de maneira pública, aqui neste lugar que nós temos esse encontro marcado todos os domingos. E também nos lares durante a semana. Nós continuamos estudando esse Cristo, a obra do Senhor que ele nos foi dado como sacrifício
pelo pagamento da nossa dívida que tínhamos com Deus, fomos reconciliados com Deus através de Jesus. E é sobre essa reconciliação que nós continuamos fazendo, porque à medida que nós crescemos na graça e no conhecimento, nos tornamos mais e mais estatura de Cristo Jesus. E isso acontece aqui e continua acontecendo nas casas e continua sendo proveitoso para nós na vida diária que nós desenvolvemos fora do contexto de igreja. E que o Senhor, Ele crie no coração dessa igreja raízes por essa verdade, que possamos valorizar o encontro público, como Paulo relata aqui no texto escrito por Lucas, e também o encontro privado nas casas, para que possamos aprender mais sobre o Senhor que um dia nos salvou. Amém? Quero convidar hoje para a mesa o irmão Arthur, que está aqui pertinho, e o pastor Antônio. Nós vamos continuar refletindo sobre o que é a comunidade da mesa e as suas implicações. Até domingo passado, nós refletimos sobre os elementos postos sobre a mesa. Vocês lembram do que nós estudamos no Salmo 23? Que o Senhor prepara uma mesa e nós ocupamos os lugares e desfrutamos do que o Senhor coloca sobre ela. Hoje nós vamos refletir sobre o nosso lugar na casa. Porque se a casa tem sala e na sala tem mesa e nós ocupamos o recinto dessa sala celestial, essa casa também tem aposentos, ela tem quartos. E cada um aqui tem um quarto que o Senhor preparou com muito carinho, com muito amor. Nós vamos entender o nosso lugar nesses cômodos espirituais que o Senhor preparou para nós. Hoje nós vamos refletir o diálogo que acontece dentro da casa do Pai. Tá bom? E meu desejo é que cada um saia daqui entendendo o que é ser comunidade da mesa, porque nós fazemos parte dessa família, né, que Deus Ele criou, Ele mesmo, porque nós não nascemos da vontade do sangue, nem da carne, muito menos do homem, mas da vontade do nosso Pai. E nós vamos entender o nosso contexto de casa espiritual que nós participamos e que cada um aqui tem um lugar, cada um tem um quarto que Deus preparou e acontecem coisas extraordinárias, sobrenaturais dentro desse quarto espiritual e nós vamos saber o que é. Amém? Graças a Deus, meus irmãos. É sempre um motivo de alegria estar aqui com vocês. Essa modalidade tão interessante que é 3 pessoas pregando ao mesmo tempo, conversando acerca de Cristo e de como Ele se comunicou a nós. Então, temos uma série de mensagens à comunidade da mesa, de forma simbólica. Vamos tratar aqui coisas Obrigado, irmão Berg. Seu coração. Desde já convido a você a abrir sua Bíblia. Obrigado, irmão Berg. Que Júlio seja um excelente genro. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia. Nós vamos tratar de um texto em Mateus. Estou abrindo aqui também meu PDF. Mateus capítulo 6 será projetado aqui no nosso... Vou pedir para irmão Márcio, por gentileza, irmão Márcio, diminuir as luzes. Nós iremos ler o versículo 6 até o versículo 8. Você pode acompanhar a leitura. Jesus está conversando com os discípulos, está abordando o campo da oração. E aí ele vai demonstrar a importância prática na vida dos cristãos. Diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então, o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos.
Eles pensam que por falarem muito serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Amém? Meus irmãos, nesse contexto inicial, nós encontramos que Jesus está ensinando aos seus discípulos a orarem. Ele não ensina uma oração grupal, mas ele aplica um modelo para eles. Ele vai citando exemplos de como essas orações não devem ser. Ele cita o exemplo daqueles que oram na sinagoga, para que as pessoas o notem e pensem assim, olha como aquele fulano de tal ora bem. Ele vai citar o segundo exemplo de pessoas que no momento da oração têm a mesma coisa, num ciclo infinito, achando que pelo fato de falar muito, Deus estará de ouvido mais atento. E nessa introdução inicial, nós encontramos o ensinamento de Jesus, que apresenta um religioso arrogante e hipócrita, que considera ter direito e poder sobre Deus. Um filho deve entrar no quarto, na casa do seu pai, e conversar como alguém, conversar com Deus totalmente despido, conversar de uma forma sincera. E Jesus apresenta esse modelo de oração. Na noite de hoje nós vamos conversar também com vocês, meus irmãos, de como essa oração sincera, despida de hipocrisia, essa oração que o Pai deseja ouvir de nós, ela ocorre no nosso dia a dia. Nós encontramos então, nesses primeiros versículos, nesse ponto 1, e vamos ler esse versículo 5. Mailton, por gentileza, volte ao versículo 5. Enquanto o Mailton colocou o versículo 5, nós encontramos uma ideia central. O filho entra no seu quarto para discernir em oração a vontade do Pai, de maneira íntegra e consciente, em vista do bem-estar de toda a casa. Então vamos ler o versículo 5. Prestem bastante atenção de como Jesus ele é enfático ao conversar com as pessoas que estavam próximas a ele. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Estamos aqui com o pastor Antônio. Pastor Antônio, a partir dessa verdade, o que nós podemos extrair dela? Graça e paz, irmãos. Amém? Para mim é um privilégio, mais uma vez, de estar nesse recinto tão abençoado, onde Deus se faz presente para ser adorado, mas também para falar o nosso coração. E como o irmão Arthur já colocou, essa oração nós chamamos de oração modelo, que Jesus ensinou aos seus discípulos a orarem desta forma que vocês acabaram de acompanhar a leitura da palavra. E terminou agora dia 21, uma campanha de oração da nossa igreja. Estão lembrados? Vocês que participaram? Foram 21 dias de oração e jejum, dos quais eu participei. Eu sempre digo isso, eu não posso ser hipócrita como esse religioso. Nós temos que ser transparente, primeiro para com Deus e para com nossos irmãos e nossos amigos. Já fazia um bom tempo, eu creio que mais de anos que eu não jejuava. E eu confesso aos irmãos, foi algo precioso. Pastor Abraão, a igreja, eu disse para minha esposa que eu vou voltar a essa prática do jejum e oração, porque é necessário. Jesus jejuou, todo o seu ministério foi de oração. Ora, se nosso Senhor e Salvador dependia desse momento, né, de comunhão com o Pai, imagina nós que somos seus servos, nós que somos pó, nós que somos dependentes dele. Então, eu estou aqui com a explicação dessa primeira parte. Eu quero ler aqui. Deixa eu abrir aqui no meu celular, que toda ele apaga.
A explicação diz o seguinte: o religioso é formal, ora para ser visto e percebido como pessoas de oração, e publicitário de si mesmo, pois visa o privilégio ou posição de saber e poder. Está apagando aqui meu celular. Ou posição de poder na escala da espiritualidade. A intenção é dominar e controlar as pessoas com sua falsa aparência de poder. E o objetivo era converter as pessoas a si através de Deus. Eu não vou entrar no mérito, porque o tempo não permite, mas primeiro ponto é a oração do religioso hipócrita. Os irmãos sabem, eu creio que aqui tem gente que é bom no grego, no hebraico, né? Sabe o que significa essa palavra hipócrita? Bem simples aqui, é ator. O camarada que apresenta um papel, mas ele não vive no dia a dia. Então, para mim, irmãos, a oração é uma questão de humildade. Como o irmão Arthur leu o versículo 5, eu vou repetir, me permitam. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então a oração, por isso Jesus advertiu a respeito da hipocrisia na oração. Então temos visto isso também hoje. Pessoas que oram para serem vistas, para que as pessoas vejam nelas, que vivem dessa forma, que ela é uma pessoa espiritual. Ela é uma pessoa que ela tem poder. Até existe aí, chamada oração forte. Vocês já ouviram alguém fazer menção à oração forte? Eu não creio nisso, eu creio na oração feita com fé. Então a oração não pode ser de uma forma hipócrita. O próprio Jesus, ele deixou claro que orar para ser visto pelos homens obtém a recompensa dos homens. Então, quando eu entro no meu quarto para orar, eu não busco a minha recompensa. É tão precioso que quando você ora, até mesmo por você que deve orar por você, mas quando você ora por alguém, Deus abençoe você. É aquele quando você se preocupa com alguém, Deus cuida de você. Então, meus irmãos, a gente precisa orar não somente aqui em casa, como tem aqui na igreja, como tem nesse momento aqui com o pastor Abraão e com a igreja, que a gente ora coletivamente, mas orar em casa, no seu quarto, fecha a sua porta e ora a seu Pai que está em secreto, e Ele te ouvirá e recompensará você, e bem como aquele por qual você está intercedendo. Então, a oração ela é de suma importância. O orgulho impede a oração atingir o seu propósito. Então, eu não posso orar já com orgulho, achando que eu sou melhor do que os outros, Deus vai me ouvir e responder. Não, eu tenho que ser humilde. Como eu coloquei aqui, né? A oração é uma questão de humildade. E muitas vezes a gente confunde humildade com pobreza. Pobreza, não é verdade isso. A oração, a humildade não é sinônimo de pobreza. Eu vou citar aqui Efésios 6,18, diz o seguinte: ore no Espírito em todas as ocasiões e com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha que interessante, eu tenho que perseverar na oração, não somente por mim, mas por toda a igreja, pela célula Bordeaux, e as demais células que eu tenho orado, nessa campanha que nós fizemos agora de jejum e oração, eu orei por todas as células. E eu tenho certeza que, não que eu seja bonzinho, não que eu seja um religioso hipócrita, não. Porque Jesus ele tem prazer em ouvir nossas orações, quando você ora com humildade. E essa palavra humildade, eu já falei que não é sinônimo de pobreza, mas eu quero falar um pouquinho sobre o que significa súplica. A súplica é pedido feito com humildade. Isso é súplica.
Nós temos que realmente nos humilhar diante de Deus. E eu digo para mim mesmo e para os irmãos queridos, a humildade é o caminho que abre um canal de comunicação com Deus misericordioso. Então, meus irmãos, você e eu nunca podemos perder de foco a oração. É um canal que nós temos de comunhão para com nosso Deus, orar por nós, pela igreja, mas ser humilde, sempre humilde, porque Deus se opõe aos orgulhosos e dá graça aos humildes. Então não sejamos hipócritas, sejamos pessoas que oram, Deus conhece antes de a gente falar, mas vive o que eles estão pedindo para Ele, bem como para toda a igreja. E só então nós veremos essa igreja ser uma igreja de oração, porque nós queremos que essa igreja cresça, e o primeiro passo é a oração. Amém. A partir dessas verdades que o pastor Antônio expôs, nós encontramos alguns princípios. E esses princípios o nosso pastor irá expor. Bom, Jesus ele disse que esse tipo de orador recebe a recompensa dos homens porque não fala como um filho fala com o pai. A relação dele com Deus não é relação de filho. Ele se expõe como um produto de si mesmo, né? Ele se promove. A intenção dele é laçar o coração das pessoas, porque é uma pessoa que ora bonito, uma pessoa que se demonstra ser íntimo de Deus, mas que na verdade o interesse dele é trazer as pessoas para si e não se importa com o que aconteça com essas pessoas em relação ao que elas têm de vida com Deus. Então Jesus diz, olha, esse tipo de gente, vocês não podem considerar um filho. Ele não pode ser contado como um daqueles que tem um lugar na casa do Pai. Porque ele é falso, ele é hipócrita. Ele está no meio de vocês, mas a vida dele, infelizmente, não é reconhecida por Deus, porque ele não tem relacionamento com Deus, com o Pai. Então Jesus diz que a recompensa dessas pessoas que oram para receber, né, a admiração, o reconhecimento dos homens, eles já receberam. Porque eles não têm nenhum laço com o Pai, eles não têm nenhuma ligação com Deus. Então a relação de diálogo deles com o Senhor é só para usar o nome de Deus em vão para atingir o coração daqueles que infelizmente não têm uma intimidade com Deus, para identificar que esse tipo de postura não condiz com a vida daqueles que fazem parte da mesma casa que o Pai é o Senhor de todos, né? Então Jesus ele traz esse perfil, essa característica para a gente identificar quem é filho e quem não é filho. E o religioso ele tem toda uma pompa, né? Ele muda a voz, ele, entendeu? Muda o gestual dele. O filho, na casa do pai, ele vamos ver agora o segundo ponto, que vai falar como nós podemos identificar o filho. Ele senta na mesa como o irmão David senta com o irmão Damião. Quando os dois decidem fazer uma intervenção na casa, né, que eles gostam de mexer lá na casa deles, isso é uma oração entre pai e filho, não tem intimidade, tem muita intimidade, não tem hipocrisia, não tem encenação, não tem atuação, porque um relacionamento entre pai e filho é um relacionamento sincero, um relacionamento de duas pessoas que se conhecem intimamente, né, e o pai conhece o filho desde o nascimento, né? Então, ninguém mais do que o pai conhece o filho. Então, por mais que o irmão David, eu estou citando os dois aqui, porque eu estou vendo o pai e o filho, por mais que ele encene, que ele crie um personagem, o irmão Damião, meu filho, eu conheço você desde o ventre da sua mãe. Eu vi você chutando na barriga da sua mãe, né? Eu vi como você chegou na nossa casa. Eu vi quando você deu o primeiro passo. Eu vi a sua primeira fala, né? Eu que levei você muitas vezes e peguei no colégio. Então ninguém conhece o irmão David melhor do que o irmão Damião. E essas pessoas, elas querem se passar por filhos, mas que na verdade elas não têm nada de filho. E Deus sabe, Jesus diz, olha, como vocês podem identificar alguém que não é filho de Deus? Aí eu vou repetir aqui o que o pastor falou. Como é que nós podemos identificar alguém que não é filho de Deus? Tá? O religioso, ele é formal, ora para ser visto, reconhecido como pessoa de oração, é publicitário de si mesmo, né? Ele faz propaganda de si mesmo, pois visa o prestígio ou posição de poder na escala da espiritualidade. Ele se sente acima
dos outros, ele é mais santo do que os outros, ele é mais justo do que os outros, mas que por trás daquela capa que ele usa, ele não tem nada com Deus, porque ele não é filho de Deus. A intenção é dominar e controlar as pessoas com uma falsa aparência de poder. O objetivo é converter as pessoas a si através de Deus. Usa Deus para benefício próprio. Então Jesus diz, essas pessoas elas já têm a recompensa daqueles que dão atenção a elas. Eles já receberam aquilo que as pessoas que ouviram o que eles disseram, deram para ela. Então, esse é um que nós não podemos considerar como filho, e se não é filho, não tem um lugar na casa do pai, muito menos um quarto preparado pelo pai. Esse versículo que nós lemos, o versículo 5, depois da explicação do pastor Antônio, desses princípios apresentados por pastor Abraão, eu fico imaginando os discípulos, quando Jesus estava falando com eles e estava dizendo, olha, não seja hipócrita no momento em que você esteja orando. Seja sincero, seja sem máscara. E aí talvez tenha surgido uma pergunta no coração dos discípulos, e talvez seja essa mesma pergunta que você e eu podemos nos fazer. Que pergunta é essa, Arthur? Eu tenho um diálogo com o Pai. Eu tenho um diálogo com o Pai como um filho ou como um religioso? É uma pergunta para nos fazermos de nosso coração e a partir daí mudar o rumo da nossa vida. Se o meu diálogo com Deus é um diálogo de alguém religioso ou se é de um filho que ama o Pai sem reservas. Mas continuemos. Maio, por gentileza, projete o versículo 6. Nós vamos entrar no próximo versículo agora para extrairmos mais verdades objetivas. Versículo 6. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em secreto. Então, seu Pai que vem em secreto o recompensará. A partir desse momento, nós encontramos uma ordem de Jesus aos seus discípulos, um modelo mais simples de oração. E Deus, no seu secreto, na sua intimidade, irá ouvir a sua oração. Nosso pastor? Bom, aqui é o ponto que chega aquele que é filho. Quem é filho de Deus, aí levanta a mão. Amém. Então, eu quero que os irmãos, meus irmãos, prestem bastante atenção nesse ponto, porque nós vamos aprender o verdadeiro sentido de falar com o nosso Pai. Veja o que Jesus ele disse em João capítulo 14, versículo 2. Ele disse assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Ora, nós sentamos à mesa para consumir o que o Pai põe sobre ela, mas nós não vivemos só ao redor da mesa. Nós temos uma vida dentro da casa do Pai. E cada um tem um aposento, conforme o que Jesus ele declarou aqui em João capítulo 14, versículo 2. Aí veja o que acontece nessa casa espiritual, que nós somos parte dela como filhos de Deus. Muita gente pensa que orar em secreto é entrar no seu quarto literal. Um espaço de alvenaria que tem uma porta, que você abre essa porta, você entra lá e do seu jeito particular, de joelho, deitado na cama, no chão, como queira, ali você começa a falar com o Pai. Não é isso. E não é nesse ambiente que o Pai entra. O filho é que entra no ambiente que o Pai prepara. Ora, se a casa é do Pai, então significa que não é na nossa casa que nós entramos no quarto, é na casa do Pai. Porque é no quarto que o Pai preparou para os filhos que somos nós, que nós podemos lá sentar ao lado do nosso Pai e confabular com Ele. Os irmãos estão pegando aí? Estão entendendo? Tá certo? Que não é literal, é espiritual. Essa casa que nós fazemos parte, ela é espiritual. Essa mesa, ela é espiritual. Os demais vãos ou cômodos dessa casa, todos eles são espaços espirituais. Tá certo? Então não é na sua casa, não é na minha casa, é na casa do Pai. Se nós somos filhos, nós pertencemos a essa casa, a essa família. E cada um aqui tem um quarto que o Pai, Deus, preparou para que cada um possa viver
de maneira acomodada, né? E cuidada pelo nosso Pai. Tá certo? Então, veja o que diz a seguir. O quarto literal não pode estar disponível para o filho no ônibus, avião, hospital ou qualquer outro lugar. Já imaginou você desejar falar com o pai? Porque eu estou no ônibus, eu não tenho como falar com meu pai. Eu não vou pedir parada ao motorista, pegar outro ônibus para voltar para casa, abrir o meu quarto, chegar na minha casa, abrir a porta do meu quarto e aí eu vou começar a falar com meu pai. Não. Esse quarto está disponível em qualquer lugar. É no ônibus, é no avião, é lá no hospital, é no seu local de trabalho. Onde você quiser falar com seu pai, o quarto está preparado. Basta você entrar nele e começar a falar com o Papai do céu. O filho não pode ser limitado. Ele tem acesso à casa do pai em qualquer espaço geográfico desse ambiente literal que nós conhecemos e transitamos. Então aquela ideia de que a oração no secreto só vale quando nós estamos em nossa casa, abrimos a porta do nosso quarto e começamos a falar com o nosso Pai, não é o que a Bíblia ensina. Não é a nossa casa, a casa da irmã Mônica, a casa do pastor Abraão, a casa da irmã Fabíola. Deus não sai de casa em casa, não. Todos nós estamos na mesma casa que a casa do Pai. Cada um tem um quarto que o Pai preparou para conversar com cada um de maneira particular. Os irmãos estão entendendo aí? Está claro isso aí? Tá? Então, aonde vocês estiverem, vocês podem abrir a porta do quarto de vocês espiritual e convidar o Pai. Ele já está na casa sempre, Ele está no nosso meio, Ele nos prometeu isso. Estaria conosco todos os dias. Ele vai te atender, Ele vai conversar com você e você poderá conversar com Ele. E eu quero fechar esse ponto para a gente entender melhor isso na prática, o porquê que nós entramos nesse quarto espiritual e para que nós entramos e o objetivo disso na vida de cada um que é filho e ocupa o mesmo recinto da casa espiritual. A vida de oração não é para falar da necessidade. Opa, perdi aqui, lá em cima. O filho entra no seu quarto, na casa do pai, para dialogar de maneira particular, porém de natureza comunitária. Os irmãos percebem que a nossa relação com o Pai e uns com os outros é muito mais profunda, é muito mais densa, é muito mais intrínseca do que nós imaginamos ser. Porque a nossa oração lá, ela é de ordem privada, particular, porém é de natureza coletiva. Porque se nós pertencemos à mesma família, eu não posso falar com meu pai e pedir só por mim, eu posso até pedir por mim. Exemplo, pai, eu estou enfermo e rogo ao Senhor cura para o meu corpo, porque eu preciso voltar a comungar com os meus irmãos, porque eles precisam de mim, porque a bênção do Senhor que está sobre a minha vida precisa chegar na vida deles. Os irmãos estão compreendendo o porquê que nós fazemos parte da mesma família, temos o mesmo pai, porquê que o pai preparou um quarto para cada um. Não é para pedir, para alimentar o nosso egoísmo, é para pedir, para abençoar toda a casa. Quando nós entramos nesse quarto para falar com o nosso pai, não é para pedir só por nós, é para pedir por todos, porque se nós somos irmãos, nós precisamos interceder uns pelos outros, porque todos que fazem parte da mesma casa precisam participar da vida uns dos outros. Todos que estão vivendo as mesmas coisas na presença do Pai, precisa torcer, precisa ajudar, precisa abençoar, precisa encorajar, precisa levar uma palavra de consolo uns pelos outros. Se alguém está passando por algum problema na casa, Pai, me dê uma palavra de sabedoria para que eu possa levar essa palavra para o meu irmão.
Porque se eu estiver passando por um problema, eu sei que o meu irmão, no seu momento secreto com o nosso pai, em oração lá no seu quarto, ele também vai pedir uma palavra de sabedoria, uma palavra de orientação para me ajudar, porque eu faço parte da família que ele também faz parte. Pai, eu estou desempregado, mas a minha irmã Ivone também está. Eu não peço só por mim, eu peço por nós dois. Porque eu sei que se eu voltar a trabalhar ela também, a bênção não vai ficar só em mim, vai chegar nela também. E a nossa casa vai ser uma casa mais feliz, porque ela trabalha, eu também trabalho. Os irmãos estão entendendo aí que o negócio é muito mais profundo do que nós imaginamos. Nós precisamos deixar para trás essa ideia de que nós só podemos ir ao Pai para pedir por nós mesmos. Não é pecado pedir por nós mesmos, mas contanto que essa petição que nós queremos para a nossa vida, ela atinja toda a casa, porque toda a casa é nossa família. Como nós somos parte de toda a casa. Pai, que a minha família seja uma família temente ao Senhor, que a minha família seja uma família preparada pelo Senhor, para que eu possa abençoar os meus irmãos que fazem parte da grande família. Pai, nos dê coragem para a gente, em meio às dificuldades, as lutas, permaneçamos como família, né, na casa do Senhor, servindo aos nossos irmãos, porque eles carecem da nossa ajuda, da nossa bênção sobre a vida deles. Essa é a motivação que nós devemos ter quando acessarmos o quarto espiritual que o nosso Pai preparou para nós. E ali no quarto que nós vamos confabular com o nosso Pai, tratar sobre assuntos que dizem respeito à nossa vida e à vida uns dos outros. Isso é ser filho de Deus. Isso é ter senso de pertencimento a uma família eterna que começa nessa vida, mas ela não tem fim. Os irmãos estão entendendo aí? Quando entrar no seu quarto, peça por você, mas peça pensando em todos. Ou se você não está precisando de nada, eu acho isso muito difícil, peça pelos irmãos que fazem parte da mesma casa que você pertence. Que cada um possa entrar no seu quarto espiritual e não como um religioso, mas como filho. Seguindo o exemplo aqui dos nossos irmãos, Damião e David, né, que tem uma relação de intimidade, mas que confabulem com o Pai, pensando em todos os filhos que são os nossos irmãos. E aí, eu devolvo a palavra de Arthur, que ele vai fechar esse segundo ponto com uma pergunta. Nós encontramos, nesse momento que o pastor expôs, alguns princípios. O nosso pastor Antônio tem... Eu já fiz. Já? Só para a pergunta. Então tá, ok. Não vai atrasar. A pergunta que nós encontramos nessas verdades é: eu entro na casa do Pai para saber qual é a vontade dele para toda a casa? Se podemos reformular ela, nós vamos perceber que a oração não é algo egoísta. A oração é algo que é para ser compartilhada, como o nosso pastor bem expôs. Mailton, por gentileza, o versículo 7 e 8. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Pastor Antônio? Muito bem. A oração do ignorante despreparado. Desesperado, perdão. Repito, a oração do ignorante desesperado. E o irmão Arthur já leu os dois versículos, 7 e 8. Aí eu quero pensar e me expressar o que eu penso sobre esses dois versículos. Que a oração é algo feito com consciência. Não por muito falar. Eu costumo usar aqui a imagem do filho
o pai conhece o filho. Você chega do trabalho à noite na sua casa e dá um close nos seus filhos ou no seu filho. E de acordo com a imagem que você vai ver no seu semblante, você vai perceber que algo está bem ou está errado. Você percebe. E às vezes, eu fiz isso muitas vezes, eu gerei 2 filhos e eu percebi ao chegar em casa que algo não estava bem. Aí o que eu fazia? Pegava eles, botava no meu colo, abraçava e beijava. Dali então eles começavam a falar o que eles estavam sentindo ou pensando. Então a oração é algo feito com consciência. Não é por muito falar. Eu vou citar aqui Eclesiastes capítulo 5, verso 2, que diz assim: não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, portanto sejam um pouco as tuas palavras. Então, nós já falamos aqui, não é pelo muito falar que Deus vai me ouvir. Então é uma oração de consciência. Paulo disse que ele orava no espírito, mas também orava com a mente. E outra coisa que eu fico assim imaginando sobre a oração, irmão, que o tema aqui é oração, né? Oração modelo. Às vezes a gente vai orar, confessar pecado. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Eu não concordo, eu pessoalmente não concordo com esse tipo de confissão a Deus. Por isso que ele fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque terá situações que eu não posso citar o meu pecado em público. Aí eu vou lá para Tiago, capítulo 5, verso 16, que quando eu leio esse versículo eu fico tremendo. Ele diz assim, confessar os vossos pecados uns para com os outros, e orar uns pelos outros. Aí eu digo, meu Deus, para mim confessar os meus pecados para Arthur, eu tenho que confiar literalmente no Arthur. Porque senão amanhã já sai na manchete, né? Então a oração não é por muito falar. A oração ela é feita com consciência. Não se trata, porém, de uma proibição de oração mais longa. Não é isso que Jesus está falando nesse texto. Então não se trata, porém, de uma proibição de oração mais longa. Até porque o Senhor Jesus passou uma noite inteira orando. Então é com consciência. Isso está em Lucas capítulo 6, versículo 12, que eu vou recitar. Num daqueles dias, Jesus saiu do monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Foi quando ele despediu seus discípulos, né? E ficou ensinando a multidão. E eles foram num barco, você conhece a história, né? E ele se retirou para orar. E ele viu os discípulos já preocupados, estava remando. E o barco já enchendo, ele estava desesperado, e Jesus já foi de encontro a eles. Então ele teve esse momento a sós. E ele sabia exatamente o que estava acontecendo, porque ele é um Deus onisciente. A oração modelo ensina como devemos orar. E eu sempre gosto de falar, citando o versículo bíblico. Eu vou recitar aqui Romanos 8, 26, que está assim escrito. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, meus irmãos e irmãs, a oração ela deve ser feita com consciência. Diga para Deus o que você está sentindo, o que você está precisando e o que você aprontou de errado, aquilo que feriu a sua santidade. Não diga para ele, Senhor, perdoa os meus pecados. Claro que ele sabe, mas ele quer ouvir. Como eu dei aqui um exemplo, você põe seu filho no colo, você já sabe o que ele está sentindo, o que ele precisa. Você põe no colo, porque você vai ter comunhão com ele, e vice-versa, e você vai ouvir ele relatar o que ele está passando. Amém. Fica evidente, depois que o pastor Antônio falou, que a oração é algo terapêutico. Se nós não falamos, nós morremos. Nós temos
a necessidade de falar. E Deus é um excelente ouvinte. Nosso pastor? Esse último exemplo que Jesus ele apresenta aos seus discípulos sobre a oração do ignorante desesperado, porque quando o homem ele não conhece a Deus, naturalmente ele não tem intimidade com Deus. E Jesus diz que por muito falar, ele acha que vai converter Deus à sua vontade. Ele vai convencer Deus sobre aquilo que ele quer receber de Deus, né? Ele quer que o Senhor libere o poder que o ignorante pede, né? Por muito falar. E Jesus, ele, quando cita esse exemplo e conecta a condição de filho, que o filho não é ignorante porque ele conhece o pai o conhece. Isso na prática para a gente diz assim: a vida de oração não é para falar de necessidade ou carência. A vida de oração é para colocar a vida do filho em ordem e para dar sentido à relação com Deus e com as pessoas. Por que isso? Veja o que Jesus ele diz na parte final do versículo 8. Ele diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, aos ignorantes, os gentios que não conhecem Deus. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então a nossa relação com Deus não é uma relação de necessidade, de carência. É uma relação que nós precisamos colocar em ordem a nossa vida, não só com o nosso Pai, mas também com aqueles que convivem conosco dentro da mesma casa. Porque se tudo é nosso e o Pai sabe do que nós precisamos, não precisamos ficar como o gentio pedindo, repetindo, né, várias vezes, sem entender o que está dizendo, porque ele não conhece e, portanto, ele não entende mesmo. O nosso Pai, ele sabe o que nós precisamos porque ele nos conhece de dentro para fora. Então, o nosso momento com Deus é um momento de inteligência, de consciência, de buscar a sabedoria de Deus sobre o que nós precisamos ser com Ele e com os nossos irmãos. Então, a nossa relação com Deus não é de necessidade, muito menos de carência, porque o nosso Pai, ele sabe do que nós precisamos. A nossa relação com Deus, o nosso Pai, é uma relação para entendermos melhor a nossa posição de filho dentro da casa. E entendendo melhor a nossa posição de filho dentro da casa, nós vamos nos comportar de acordo com a vontade do nosso Pai, sendo bênção na relação que nós desenvolvemos com os nossos irmãos. Amém? Então, se você é filho, meu irmão, se você é filha, minha irmã, você já tem tudo que você pode ter nas mãos do vosso Pai. O que nós precisamos entender, queridos, nessa relação de intimidade com o nosso Pai, é entender o que Ele quer de nós. É fazer a vontade dEle. Enquanto o gentio ignorante, ele pede poder, nós precisamos pedir ao Senhor, nosso Pai, o nosso Deus, entendimento sobre a vontade dEle para a nossa vida. É isso que nós precisamos pedir ao nosso Pai. Nós não precisamos pedir coisas, né? Salvo aquilo que nós pedimos para abençoar toda a casa, não tem problema nenhum. Não é pecado pedir a Deus aquilo que nós queremos pedir. Contanto que tudo que nós colocamos diante do nosso Pai seja para abençoar a nossa vida e a vida daqueles que nós consideramos irmãos, filhos como nós somos do mesmo Pai. Então Deus, ele sabe o que nós precisamos. O que nós não sabemos ainda não sabemos ainda é a vontade de Deus completamente. Precisamos saber. E é no momento de intimidade, no secreto, e o secreto entenda o ambiente espiritual, não literal, que nós vamos entender a vontade do nosso Pai para a nossa vida. Entendendo a vontade do nosso Pai para a nossa vida, tudo aquilo que nós desejamos, segundo o que o próprio Jesus nos ensina, nesse mesmo capítulo, versículo 33, que devemos buscar, em primeiro lugar, o reino e a justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Lá atrás, no versículo 25, eu quero abrir um parênteses, acerca da nossa condição de filho. Jesus, ele trata sobre comida, bebida e vestimenta, não é isso? Ele diz que nós não devemos nos preocupar como os gentios, porque essa preocupação é dos gentios. Por que Jesus ele diz isso? Porque Jesus ele está usando uma linguagem concernente ao que acontecia nos seus dias. Porque o escravo ele trabalhava pela comida, a bebida e a vestimenta. Nós não somos escravos, nós somos filhos. Nós temos tudo o que precisamos
do nosso Pai. Nós estamos no nível superior, não que nós sejamos melhores do que o ser humano escravo, não. É porque nós somos filhos. Jesus está dizendo o seguinte: vocês não vivem com o Pai pela comida, bebida ou vestimenta, como é a vida de um escravo, que não tem liberdade, que não tem vida, não tem direito de vir. Vocês são livres, vocês são príncipes, vocês são filhos de Deus. Vocês têm muito mais do que comida, bebida e vestimenta para viver, porque vocês não são escravos do pecado, vocês são filhos de Deus, é diferente. Amém? Os irmãos estão entendendo aí a posição que nós ocupamos na casa do nosso Pai? Se você não consegue se emocionar com essa verdade, irmãos, é porque você ainda não se sente filho. Porque eu, como filho, eu me emociono, eu saber que eu não sou escravo do pecado, mas eu sou filho de Deus. Eu não vivo pela comida, bebida e uma vestimenta, não. Eu vivo pela graça do Senhor que é derramada sobre a minha vida todos os dias. Então, quando eu entro no meu quarto espiritual para falar com meu Pai, eu não entro para pedir coisas, não. Eu entro para pedir a Ele que me ajude a entender a vontade dEle para a minha vida. Porque é a vontade de Deus colocando em prática que é manifestado o poder do Senhor na vida do Filho. Porque o Evangelho, a palavra do Senhor, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, se nós entendemos o Evangelho e vivemos o Evangelho, nós temos todo o poder do nosso Pai ao nosso dispor, porque nós somos filhos. Amém? Então, quando você entrar no seu quarto espiritual, seja no carro que você está conduzindo, indo para o seu trabalho, seja no ônibus, seja lá no hospital, no seu local de trabalho, entre como filho. Sinta-se filho, porque você é filho. Você não nasceu da vontade do sangue, da carne, nem do homem, mas você nasceu da vontade de Deus e, portanto, você é filho de Deus. Amém? Bom, Arthur. A partir dessas reflexões, nós temos uma pergunta para ser refletida por todos nós. Eu tenho dialogado com o Pai de maneira consciente, e aqui de maneira consciente, porque eu sei quem é o Pai, eu sei a quem eu estou orando, ou eu estou orando como um ignorante desesperado, tentando convencer Deus, barganhar Deus em relação aos meus problemas. No primeiro caso, nós oramos a esse Deus porque nós o conhecemos verdadeiramente. E sabemos que Ele é capaz de resolver qualquer circunstância de acordo com a sua soberania. Ou nós apenas o procuramos de maneira desesperada. Eu lembro que uma definição muito bonita que ouvi sobre oração, ouvi ano passado no Congresso dos Jovens em João Pessoa, o palestrante dizia o seguinte, que oração é uma conversa sincera com um amigo amável. Oração é uma conversa sincera com um amigo amável. E temos aqui a teologia bíblica para aplicarmos. Jesus orava de maneira particular, todavia sua consciência e intenção eram vistas como... Eram como... Olha aqui, fica melhor. Jesus orava de maneira particular, todavia sua consciência e intenção era vista como negócios do Pai em relação ao reino criado para seus filhos, que são expressão da glória de Deus sobre a terra. O Senhor Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Naturalmente não tinha uma casa e um quarto físico para orar. Jesus orava nos montes e no deserto. E a partir daí nós temos uma resposta desejada ao nosso coração. Que nós possamos orar para discernir qual é a nossa participação nos negócios do nosso Pai, segundo a vontade dEle. E os negócios do nosso Pai é a casa dEle, sua família, que se estende por toda a mesa, por toda a comunidade de Capuí. Concluímos, portanto, que Deus resolveu fazer uma casa para habitar com homens. Propõe que a vontade dEle seja feita para toda a casa, a partir daquilo que Ele revela a cada um no seu próprio quarto. Que Deus abençoe a nossa comunidade. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então saímos da mesa, entramos nos quartos e na próxima semana nós vamos entender o que deve constar nesse diálogo com o nosso Pai, que é a segunda parte dessa oração que Jesus ensinou
aos seus discípulos, que a partir do versículo 9 até o versículo 13 são petições que dizem respeito ao nosso relacionamento como filhos. Nós vamos entendendo a nossa posição de filho, que não é uma posição de religioso nem de ignorante. Nós sabemos o que devemos fazer dentro do nosso quarto com o nosso Pai. Na próxima semana nós vamos entender o que deve constar nas petições que nós fazemos dentro do quarto, falando com o nosso Pai. Vamos ficar de pé. Quero agradecer a paciência dos irmãos, né? A presença e paciência dos irmãos hoje. Nós estamos tratando a palavra de Deus de uma maneira diferente, né? Estamos compartilhando aqui o mesmo texto com a igreja. Isso tem sido ruminado durante a semana. No próximo domingo nós vamos fechar essa série de mensagens por título A Comunidade da Mesa. Espero que os irmãos estejam sendo abençoados, que os irmãos estejam compreendendo, né, o lugar de cada um dentro dessa casa, ao redor da mesa, dentro do quarto. Isso não é história da carochinha, é a palavra de Deus para a nossa vida. Mas cabe a cada filho entender e viver isso de maneira assim, profusa, né, sem reservas, porque as bênçãos do Pai, elas estão disponíveis para todos os filhos que ocupam espaços dentro dessa casa, que é a casa do Pai. Seja sobre a mesa, ou seja sobre a vida de cada um, temos bênçãos para compartilhar sobre a vida uns dos outros, mas precisamos entender e viver essa verdade absoluta que deve presidir ou reger a nossa vida. Amém? Então, levante as mãos para o céu e ore comigo. Senhor, nós somos gratos a Deus por esta palavra ministrada ao nosso coração. Que bom saber que somos filhos preciosos, especiais, que o Senhor preparou um quarto para nós e temos, ó Deus, o privilégio de confabular com o Senhor dentro deste quarto, para entendermos qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, para pedir, Senhor, pelo bem-estar dessa família que nós fazemos parte, ó Pai, porque a bênção que chega sobre a vida do meu irmão, ela com certeza chegará à minha vida, Pai. Ó Deus querido, Deus amado, que o Senhor continue falando no nosso coração, que o Senhor continue, ó Deus, abrindo o nosso entendimento para que entendamos, ó Deus amado, na prática, o que a Tua palavra, Senhor, nos promete, o que nós podemos usufruir dela quando nós a colocamos em prática como filhos do Senhor. Ó Pai Santo, Pai amado, que possamos ser essa comunidade da mesa unida, vivendo em comunhão, essa comunidade da mesa, ó Deus, que tem os mesmos interesses, os mesmos objetivos, ó Deus, que vive segundo a Sua vontade, ó Pai, que é posta sobre a mesa mediante o poder da Sua palavra que alimenta a nossa alma, Pai. Ó Deus querido, Deus amado, somos gratos porque o Senhor tem nos esclarecido, o Senhor, meu Pai, tem nos feito entender a posição que nós ocupamos, que é muito mais, ó Deus, do que pensávamos ou imaginávamos. Nós temos uma posição neste mundo como filhos do Senhor mais elevada, Senhor, mais sublime, ó Pai. Ó Deus, mais santa, ó Pai amado, quando nós desejamos, quando nós queremos, ó Deus, fazer parte dessa família que o Senhor, meu Pai, nos fez conhecer e pertencer e que nós temos, ó Deus, responsabilidades, nós temos compromisso sobre o que acontece com ela, Pai. Ó Deus bendito, muito obrigado, muitíssimo obrigado, Senhor, por esse entendimento, por essa clareza, por essa lucidez. E agora que o amor do Senhor, o amor do Pai, e a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com a comunidade da mesa e Capuí, agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. E se você puder, dê uma salva de palma ao dono da casa. Aleluia. Vamos fechar esse momento do jeito que tem que ser, adorando o nosso Deus como família. Nós possamos sair daqui certos de que nós devemos abençoar, amar, proteger, guardar uns aos outros em oração. Amém? Dê palmas. Esse é
coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosa és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosa és para mim, querido irmão. Aleluia! Que Deus abençoe.